Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Esta palavra criou o nosso mundo. Disse Deus: haja, e houve. Esta palavra se espalhou ao longo de toda a história do Antigo Testamento, orientando, consolando, admoestando, advertindo, abençoando o povo ao longo da sua história. Esta palavra se encarnou em Cristo Jesus para o nosso bem, para a nossa salvação, onde com tristeza devemos ouvir o evangelista dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esta palavra continuou orientando, admoestando, advertindo, apontando o caminho, levando consolo, conforto a todas as pessoas ao longo dos séculos da história até os dias de hoje. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. O livro de Isaías, poderíamos dividi-lo em 3 ou 4 partes distintas. Os primeiros capítulos, na verdade, poderíamos colocar como uma introdução. Os capítulos 6 até o 39 é uma dura mensagem, é uma mensagem de repreensão, é na verdade um chamado ao arrependimento do profeta Isaías ao povo de Israel, por sua infidelidade, por seus pecados, pela má conduta que ofendia e que ofende a Deus, e que traz as suas consequências. Os capítulos 40 até os 55, nós vemos palavras de consolo, de conforto, de fortalecimento, de perdão, de vida e de paz a um povo que, arrependido, desejando e buscando o consolo de Deus, recebe dele esta bênção. O poder de Deus, o Deus criador de todas as coisas, se manifesta de forma muito clara nesta parte do livro de Isaías. O Deus criador, todo-poderoso, tem o comando de todas as coisas e não perde este controle. É o mesmo Deus que escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, e que diante da infidelidade, do pecado, também num gesto de amor dele, o entrega aos inimigos, e que diante do reconhecimento do erro, da culpa, da infidelidade, do pecado, os consola, os conforta, os abençoa e fortalece com o seu perdão. E a parte final dos capítulos 56 ao 66, nós temos uma série de mensagens de conforto, de fortalecimento, de ânimo para os repatriados que voltaram do exílio da Babilônia. Chamar ao arrependimento. Eis a mensagem tão necessária, tão fundamental, tão indispensável para o mundo de hoje. Anunciar e apontar a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, que permanecem para sempre, que não mudam jamais. E então apontar a solução, apontar o remédio,
apontar a graça, o amor, a misericórdia de um Deus que quer que todos o reconheçam e o aceitem como Senhor e Salvador de suas vidas. Também nós estamos rodeados, estamos inseridos dentro de um mundo cheio de problemas e dificuldades. Também o nosso querido país, o nosso Brasil, passa por momentos difíceis e de preocupação. São as tensões do dia a dia, é a violência que cresce, é a incerteza quanto ao futuro, é o avanço cada vez maior da imoralidade em toda parte, são os ataques constantes contra a estrutura familiar, tentando destruí-la e desvalorizá-la. Vivemos na era virtual, o mundo virtual. E à medida que cresce este mundo virtual, cresce também o comodismo, cresce o amor diminui o amor entre as pessoas, falta tempo para o abraço, para o aconchego, para o diálogo, para alguém que tenha paciência e tempo para nos ouvir, nos aconselhar, nos orientar. Falta tempo para sentar com a família, falta tempo para sentar com os filhos e orientá-los no caminho de Deus. À medida que cresce esse nosso mundo virtual, diminui também o amor para com a palavra de Deus, porque já somos tão ocupados, temos tantas tarefas e tantas coisas neste mundo que nos absorvem completamente. É a mídia, a televisão, a internet, o WhatsApp, os e-mails, o Facebook, e nós não temos tempo mais para meditar e ler na palavra de Deus, nem tempo para ensiná-la aos nossos filhos, que viajam por este mundo virtual e nos ensinam naquilo que nós não sabemos. E à medida que diminui o amor para com a palavra de Deus, diminui o amor para com Ele próprio, e isso reflete diretamente também na relação entre as pessoas, no amor para com o semelhante. Mostrem isso no vosso dia a dia, na vossa prática. Muda o tempo, mudam os costumes, muda a moda, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, permanece inalterada, permanece eternamente. Querido povo de Deus, e hoje, muito especialmente, queridas servas do Senhor, que dias maravilhosos nós passamos aqui, que conforto, que maravilha, que bênção, aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós praticamos, enfim, cada instante deste nosso congresso. Que bênção podermos confraternizar uns com os outros. Que maravilha as conversas, as brincadeiras, as amizades, as novas amizades, as novas experiências que recebemos e vivemos, as risadas, as gargalhadas. Que coisa fantástica! Como é bom, como é maravilhoso quando o povo de Deus se reúne e podemos nos sentir como em família, e podemos nos abrir uns para com os outros na certeza que somos compreendidos e vamos receber uma palavra de conforto, de consolo, de orientação, que vamos encontrar um ombro amigo para chorar, para rir, enfim, para compartilhar. Obrigado por tudo aquilo que eu tive o privilégio de receber e viver aqui neste congresso.
Mas, queridas irmãs, querido povo de Deus, estamos nos preparando para voltar. Lembrar de alguém que precisa de consolo, que precisa de alguém que os ouça, que precisa de alguém que lhes estenda a mão e os ergue, porque estão com seus joelhos trôpegos, como dizem Hebreus, para que os fortaleça e faça caminhos retos para que eles possam continuar no rumo à vida eterna. Ali existem pessoas que não amam o Salvador Jesus como nós o amamos e conhecemos, e que precisam de alguém que os console, conforte e fale ao coração. Diz o lema da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil: nós queremos viver e anunciar o que o Senhor tem feito. E o enfoque deste ano é na vida de culto e serviço. Sim, nós queremos viver e anunciar o que o Senhor tem feito, buscando sempre o combustível, o alimento, a força, junto à casa de Deus, no culto, onde recebemos um banquete desta palavra que permanece eternamente, palavra e sacramentos que nos chamam, que nos orientam, que nos fortalecem. Seja isso no culto público, seja isso no culto doméstico, como nós temos a nossa nova campanha do projeto Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na prática da devoção dentro do nosso próprio lar. E então mãos à obra. E então vamos ao serviço. Olhar para o lado, para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso colega, aqueles que precisam do consolo, do conforto, aqueles que precisam que se fale ao coração aquilo que está cheio o nosso coração. Por isso, queridas irmãs e queridos irmãos, neste momento especial do encerramento do nosso Congresso Nacional, continuem servindo ao Senhor com alegria. Que esta alegria que está em nossos corações possa refletir em toda a nossa maneira de ser, de viver e agir. Esse mundo precisa saber. E quando eu falo no mundo, às vezes a gente pensa lá longe. E eu quero que cada um pense no seu próprio vizinho, no seu próprio lar, no seu próprio colega de trabalho. Esse mundo precisa saber que a solução dos seus problemas não está no comodismo, nem no relativismo, nem no consumismo, em outros ismos que existem aí, pelos quais muitas vezes, como uma virose, também nós somos contagiados e sofremos. Esse mundo precisa saber que a solução dos problemas não está em vencer, segundo eles, nossos preconceitos, que a solução deste mundo não está em destruir, desvalorizar, desmerecer a estrutura familiar, base da sociedade. Esse mundo precisa saber que a solução dos seus problemas, das suas angústias e dificuldades não está longe e fora da palavra de Deus, mas precisa saber que Deus os ama, que Deus deu a vida do seu Filho para a salvação do mundo inteiro, e que Jesus, aquele que nos amou tanto ao ponto de dar a sua vida por nós, deseja que todas as pessoas o conheçam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas eternamente. Não desistam nunca, não desanimem jamais, continuem firmes. Recentemente, a chanceler alemã Angela Merkel
disse uma palavra muito interessante. Disse ela: a solução da Europa está em o povo voltar mais para a igreja e ler mais a Bíblia. Voltar mais à igreja e ler mais a Bíblia. Isso nós precisamos viver, e isso nós precisamos também refletir aos que vivem ao nosso redor, começando em nosso próprio lar. Que possamos assim combater o bom combate, vivos pela fé em Cristo, viver esta palavra que permanece eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos como a neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Nós somos como a erva que de manhã viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Sim, nós somos como a erva que logo seca. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Vivamos esta palavra, fortaleçamos-nos nesta palavra, compartilhemos este amor de Deus neste mundo, até o dia em que o Salvador Jesus haverá de abrir o portão do céu e dizer: venha morar neste lugar que te foi preparado com muito amor e com grande sacrifício. Mas que bom que tu aceitaste e viveste neste amor. Eu quero muito chegar lá, e desejo demais encontrar todos vocês juntos lá também. Deus nos ajude. Amém.